Domingão é dia do quê? Hã? Produção, domingão é dia de Thiago Responde. Eu estou aqui para responder perguntas que eu recebi lá no nosso Instagram, no Instagram da firma. Segue nós lá para você enviar a sua pergunta, beleza? Bom, primeiro, vou responder a pergunta do underline S... Não, eita, toda hora eu leio errado aqui. @SG_Diego. Ele fez uma pergunta, achei interessante, ele falou assim, ó. Os bancos incorporam ou repassam imediatamente variação de taxa de juros? Cara, excelente pergunta, e eu quis trazer essa pergunta para que a gente possa expandir o nosso conhecimento a respeito das instituições financeiras e o impacto que as políticas monetárias exercem e têm sobre as instituições financeiras e como elas vão impactar na ponta. Porque a pergunta dele é, sobe taxa de juros, o banco vai incorporar imediatamente? Bom, vamos entender aqui, ó. Olha só. Primeira coisa, a gente precisa entender que a maior parte do passivo contratado do banco é passivo pós-fixado. Deixa eu traduzir isso para você. A maior parte da dívida dos bancos é dívida pós-fixada. Por quê? Porque o banco emite CDB, LCI, LCA e a maior parte paga ali 90, 100, enfim, paga um percentual do CDI. O que significa dizer para você o seguinte, que quando o Copom sobe taxa de juros, imediatamente já aumenta o custo da dívida do banco, mesmo que ele não emita nova dívida. Só o estoque que ele tem já é impactado imediatamente pela variação de taxa de juros. E isso, portanto, significa dizer que o banco é o primeiro a sentir uma mudança de taxa de juros. É claro que, expandindo isso, o banco tem a área de tesouraria que está lá justamente para gerenciar esse risco. E é exatamente por isso que o banco usa o mercado de derivativos, contratos futuros de taxa de juros, para fazer hedge dessa exposição. E tem um lance que a gente chama de imunização. Então, a área da tesouraria do banco tende a buscar essa imunização do seu passivo versus o seu ativo para que ele não sinta tanto mudança de taxa de juros. Então, é um trabalho de gestão de risco da instituição financeira que é feito com passivos e ativos e também com contratos de derivativos. Mas eu quis te explicar isso para que você entenda. Mudou a taxa de juros, imediatamente já vai impactar a vida da instituição. Agora eu estou falando aqui na parte do passivo do banco, ou seja, da dívida do banco. Vamos falar do ativo, ou seja, da parte que o banco está emprestando dinheiro. O banco tende a precificar a sua linha de crédito não com a taxa de juros de hoje. Ele vai precificar a sua linha de crédito com as taxas de juros projetadas para o futuro, olhando lá para estrutura a termo de taxa de juros. Quem estuda a CEA sabe do que eu estou falando, tá? Por quê? Olha só, imagina que você vai tomar um crédito no banco para pagar em 24 meses. Estou dizendo que você vai pagar a parcela daqui 2 anos, você vai estar pagando parcela. Interessa para o banco saber a taxa de juros hoje? Não, quero saber como que a coisa vai estar lá para frente. E é claro, né, que a linha de crédito que você toma, ela é acrescida, sim, do custo do capital, que é isso que eu falei, sobe taxa de juros, já sobe a dívida do banco, certo? Mas também ela é impactada pelo spread bancário e isso está relacionado com vários outros fatores. Dentro do spread bancário, o banco precisa calcular muitas coisas. Provisão de devedores duvidosos, a sua própria possibilidade de inadimplência e os demais custos daquela operação. Para dizer para você o seguinte, a taxa de juros, sim, ela impacta imediatamente nas linhas de crédito, tá? Mas os bancos procuram fazer hedge para que na hora que ele te oferece uma linha de crédito hoje, que é o ativo dele, isso já esteja precificado em relação à dívida que o banco tem. Por quê? Se sobe o custo da dívida, que a gente consegue saber se ela vai subir ou se ela vai cair, em razão das taxas futuras. Se sobe o custo da dívida, mas não sobe o valor que o banco recebe, tem um descasamento de fluxo de caixa aqui. Então, sim, o banco é o primeiro a repassar, a incorporar essa mudança de taxa de juros. Principalmente se a gente está falando de elevação de taxa de juros. Ah, Thiago, por que na redução de taxa de juros o banco também não vai incorporar imediatamente? Repito, porque quando o banco vai precificar uma linha de crédito para você, ele não olha para agora, ele não olha para o presente, ele olha para as taxas de juros futuras. E mais, ele precisa olhar outros indicadores, porque como é que está, por exemplo, a inadimplência?
Agora, por exemplo, a gente está com uma taxa de juros alta e com índice de endividamento das famílias muito alto. Isso impacta a taxa de juros do crédito pessoal se eu quiser tomar hoje. Então, não é só a política monetária que vai impactar as linhas de créditos, tá? Mas elas tendem a impactar muito rapidamente em razão do custo do capital dos bancos. Beleza? Depois vem a pergunta aqui, ó, que está numa linha parecida com essa, que é da Paula Cristina Underline. Qual a influência da taxa Selic versus inflação? Bom, essa pergunta vai ao encontro da pergunta que eu respondi anteriormente, que é do Diego. Quando a taxa de juros sobe, vai subir a taxa de juros lá para o tomador de crédito, para mim, para uma empresa, enfim, para qualquer pessoa que queira tomar a linha de crédito. Então, significa dizer que com a alta da taxa de juros, há menos estímulo para a tomada de crédito, seja por pessoa física ou por pessoa jurídica. E se há menos estímulo para a tomada de crédito, há menos dinheiro em circulação. Se há menos dinheiro em circulação, o que a gente tem menos investimentos e a gente tem menos consumo. Se nós temos menos consumo, é de se esperar que o preço dos produtos e serviços tende a cair, portanto, tende a reduzir a inflação. Em resumo, quando a taxa de juros sobe, espera-se que a inflação caia. Quando a taxa de juros cai, espera-se que a inflação suba. Mais uma pergunta aqui que é do Fabinho.21. Caso seja demitido de um banco, futuramente posso ser recontratado? A maior parte dos bancos sim, tá? Se você foi demitido sem justa causa, a maior parte dos bancos recontrata os seus ex-colaboradores. Alguns pedem ali um período, sei lá, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá? Não dá para eu dizer para você com precisão, porque isso é política de RH de cada instituição. Mas, via de regra, sim, eu já cansei de ver gente sendo recontratado depois de um período. Claro, é demissão sem justa causa. Primeiro, né? Se eu sou demitido de um banco, eu posso trabalhar em qualquer outro sem nenhum problema. Ponto final. Aliás, isso é absolutamente comum e necessário de acontecer, certo? Agora, se eu sou demitido de um banco e eu quero voltar para esse mesmo banco, como eu disse, se for uma demissão sem justa causa, a maior parte dos bancos recontrata depois de um período aí de uma certa quarentena, que aí depende da política de cada instituição. E a última pergunta que eu quero responder aqui é do Iago Oliveira. Professor, o senhor realiza aposta esportiva? Bet 365, essas paradas. Bom, seguinte, Iago, pra falar a verdade, eu já brinquei um pouco com isso aí, mas não é algo que me apetece, eu não uso meu tempo para isso. Aqui na empresa tem uns meninos que gostam bastante, a gente conversa, mas eu entendo como é que funciona, mas não é algo que eu me dedico, não. Entretanto, todavia, é importante dizer para você o seguinte, né? Seguinte, amanhã tem Brasilzão na Copa, né, pai? Bom, eu tô gravando esse vídeo antes do jogo de sexta, então eu estou aqui fazendo a minha bet alguma coisa, dizendo que o Brasil vai passar em primeiro e vai jogar amanhã. E vou te falar, quem não tá ansioso pro jogo de amanhã é doido. Não quero nem saber, amanhã vai dar Brasil, vamos passar. Bom, brincadeiras à parte, respondendo a sua pergunta, a resposta objetiva é não faço, mas já conheci, já fiz ali, já coloquei R$40 nessa parada, mas não é algo que, na minha percepção, vale a gente colocar energia, a menos que a gente sabe que, olha, é uma brincadeira, do mesmo jeito que algumas pessoas gostam de fazer Mega Sena, Loto Fácil, é uma brincadeira, não pode considerar isso como investimento, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, aposta nunca deve ser considerado como investimento. Aposta é aposta. E na aposta você só coloca dinheiro que você estaria disposto a perder. Beleza? Fica aí. Vai Brasil, editor! Termina esse vídeo aí com o resultado do jogo aqui atrás para nós comemorar amanhã. Não sei o que o editor vai fazer, mas é isso. Amanhã é Brasil. Beijo, tchau!